aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava ao povo, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta vigília da Assunção de Nossa Senhora ao céu, sabemos de todos os méritos de Maria. Sabemos que de todas as mulheres na história, ela foi a escolhida. Mas sabemos que como pessoa, ela poderia ter dito não. O que nós estamos celebrando hoje é um dogma de fé. Um dogma de fé que está ligado muito mais à visita do anjo a ela do que a concepção imaculada. Dia 8 de dezembro nós celebramos a Virgem Maria, que é concebida sem pecado. Mas o que nós estamos celebrando neste dia é muito mais ligado ao sim que ela deu do que a preparação que Deus fez a ela. Para que Deus pudesse se encarnar, ele quis precisar de um ventre virgem e puro, porque não tem como conciliar pecado ou mancha do pecado com a pureza de Deus. Não tem como conciliar essas duas coisas. Então, para que o Verbo pudesse vir, para que Deus pudesse se encarnar, ele escolheu alguém e a fez digna daquele que iria se encarnar no ventre dela. Mas o que nós estamos celebrando é ela que sobe, aliás, ela que é levada aos céus. Mas é levada aos céus por quê? Pelo seu sim. E por que eu disse isso? Ela poderia ter sido querida por Deus. Ela poderia ter sido, como foi, preparada por Deus. Mas ela poderia ter dito não a Deus. E precisamos entender dessa maneira, porque senão nós tiramos dela o mais belo dos dons que Deus deu a todos nós, a liberdade. Precisamos entender que ela aceitou viver toda para Deus. E alguém que aceita viver toda para Deus, um dia viverá só para Deus.
e viverá na eternidade. Eu sempre gosto de dizer que a Assunção de Nossa Senhora apenas nos indica uma fila, a qual ela é a primeira a entrar no céu. É claro, aqui dentro do dogma, ela é levada ao céu em corpo e alma. Mas nós, um dia, também teremos os nossos corpos ressuscitados. Se morrermos antes da vinda de Jesus, nós também teremos os nossos corpos ressuscitados. E tendo nosso corpo ressuscitado, assim julgado por Deus, dignos do céu, estaremos no céu ressuscitados, com o nosso corpo ressuscitado. Que loucura é essa? O que nós vamos professar daqui a pouco? Que cremos na ressurreição da carne. Sim, é o nosso corpo, mas de que maneira? Aquele corpo que foi enterrado, e aqueles corpos que foram cremados, e aqueles corpos que foram comidos pela terra, isso a gente deixa com Deus que Ele resolve. Não entremos agora em pormenor de como será isso, porque você não é Deus. Não vai caber a você resolver esse problema. Deus sabe como Ele vai resolver isso. O que nós cremos é que Ele fará isso. Então nessa fila, ela é a primeira e ela já entrou. É isso que nós estamos celebrando hoje. E ela entrando no céu, em corpo e alma, por que celebrar com tanta solenidade? Aí, primeira leitura, nós não temos o folheto hoje. Por quê? Porque o folheto é da missa de amanhã, não é da missa de hoje. A missa de amanhã é outra leitura, são outras leituras, são outras orações, por isso que você não está com o folheto na mão, você que é acostumado a vir no sábado. A leitura que você ouviu na primeira leitura do livro de Crônicas vai dizer o transportar da arca para o lugar que era preparado. O que a arca da aliança tinha? Maná, as tábuas da lei e o cajado de Moisés. O maná é a Eucaristia, as tábuas da lei, a palavra de Deus, e o cajado de Moisés, o pastoreio de Jesus. Então, se a arca tem tanta solenidade de ser transportada para o seu lugar, porque é isso que diz, naqueles dias Davi convocou todo Israel em Jerusalém, a fim de transportar a arca do Senhor para o lugar que lhe havia preparado. Que lugar é este? O lugar que era para a arca, o lugar digno da arca. Mas a arca da aliança é a Virgem Maria. Que lugar é esse? O que nós estamos celebrando? O céu. Ela já subiu, ela já está lá. E por isso ela intercede por nós. E aí aqui nós entendemos até mesmo por que é possível que ela possa aparecer como em Fátima, como em Lourdes, como em Medjugorje, como em tantos outros lugares, porque em corpo e alma ela é levada ao céu, ela não sobe, ela é levada ao céu. Para onde? Como lá no Antigo Testamento eles prepararam um lugar próprio para a Arca da Aliança, Maria é a Arca da Aliança. E sendo ela a Arca da Aliança, ela tem um lugar próprio para ela. Mas esse lugar próprio, como eu disse, é uma fila a qual ela entrou já. E cada um de nós também lutemos para entrar. Porque se ela entrou, como eu disse no começo, ela só entrou por quê? Porque a ligação da festa de hoje não é por ela ter sido concebida sem pecado, mas por ela ter dito sim a Deus. Não é porque ela foi escolhida, mas porque ela, na liberdade dela, ela seguiu os passos do seu filho. Por isso que no evangelho que nós ouvimos, vai dizer, chega uma mulher para Jesus e fala, bendito os seios que te amamentaram, bendito o ventre que te trouxe ao mundo. E aí Jesus vai dizer, muito mais feliz, muito mais benditos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática. Se a Virgem Maria entrou no céu, volto a dizer, não é porque o ventre dela era puro,
mas porque ela ouvia a palavra de Deus e colocava em prática. Aqui nós temos um exemplo de alguém que não corresponde à escolha de Deus. Por exemplo, na primeira aparição de Nossa Senhora, que aconteceu em Salete, La Salette, na França. Os dois videntes, um menininho e uma menininha, não são nem canonizados, os coitados, porque viram Nossa Senhora. É a primeira aparição dela em Salete. E o que acontece? Mesmo eles tendo recebido toda a mensagem de Salete, eles não corresponderam na vida com a mensagem que eles receberam, diferente dos pastorinhos de Fátima, que foram canonizados, inclusive. Que Jacinto e Marta morreram pequenininhos ainda, que Lúcia morreu depois de muito tempo, poucos anos atrás, e que agora está no processo todo também de beatificação, de canonização e assim sucessivamente. Maria, hoje, é celebrada com tanta solenidade, não pelo ventre que Deus escolheu para que ele viesse e se encarnasse, mas pelo sim que ela deu. Ela sobe ao céu, em corpo e alma, pelo sim que ela deu. E ela nos ensina isto. Por isso que nós fazemos tantos pedidos a Nossa Senhora, e devemos fazer porque é mãe. Mas não deixemos de pedir a graça de seguir os passos dela. Porque ela seguiu os passos do Filho. E ela está no céu. Nós que um dia passaremos para o lado de lá, precisamos ter trilhado um caminho de eternidade, já aqui, para que abracemos a eternidade lá. Neste dia, tivemos o falecimento de duas pessoas, que uma delas, o irmão do Pantelis é o coordenador da pastoral do batismo, estava bem, fazendo um tratamento, mas um remédio que ele tomou dentro do processo de tratamento deu complicações e ele faleceu essa noite. A outra, a Neuza Zagari, que era serva do nosso grupo de oração, intercessora, uma mulher de uma vivacidade que só em nos aproximar dela ia fazer 75 anos, com uma vivacidade que só em nos aproximar dela dava vontade de viver. Gostava de se cuidar. Eu só a vi sem maquiagem quando fui dar unção dos enfermos para ela segunda-feira. Por causa do hospital. Mas a filha dela dizendo, até quando ela foi fazer uma cirurgia, há uns anos atrás, ela passou batom e aí depois da cirurgia a filha foi lá, mas como a senhora está de batom depois da cirurgia? Aí ela disse, eu passei um batom 24 horas. E aí passou a cirurgia e ela continuou lá. E nessa tarde, ela fez a Páscoa. Ela partiu. Quem é que sabe o dia e a hora? Ninguém. Mas se trilharmos um caminho que hoje a Virgem Maria nos ensina, um dia estaremos todos lá contemplando a face de Deus. Todos nós passaremos por isso. Sim, temos a tristeza, temos a saudade quando os nossos entes queridos, os nossos conhecidos partem. Sim, mas por exemplo, a festa de hoje nos levanta a cabeça e dizer, continuemos, porque o que nos espera é o céu, e é para lá que nós devemos caminhar, não é para outro lugar. Mas como eu digo, estou dizendo nesse curso que eu tenho aplicado, porque ela é aluna do curso que eu comecei, só que ela não começou nem a fazer o curso de escatologia. O curso que nos traz
aquilo que a igreja diz sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre o que nos espera depois da morte. Ela estava inscrita, mas não começou a fazer o curso. E na primeira aula eu dizia, se no final desse curso você estiver preparado para morrer, louvado seja Deus. E quem sabe alguém não morre durante o curso. Ela morreu. Mas ela estava só inscrita porque ela nem começou a fazer o curso. Ao celebrar a Assunção de Nossa Senhora, imagine-se numa fila, porque Deus te colocou nessa fila, a qual um após o outro vai indo, vai indo, vai indo. Só que ao chegar a sua vez, para onde você vai? A Virgem Maria foi a primeira da fila. Ela entrou no céu, em corpo e alma. E nós, se for hoje, onde entraremos? Pense que o que Deus nos quer é junto dele no céu eternamente. Mas para onde estamos caminhando? Peça a intercessão da Virgem Maria. Não só para que ela te consiga alguma coisa, mas principalmente para que ela incute no seu coração um desejo real de céu, para que você caminhe para lá. Que dia, que hora? Não sabemos. Mas na hora que for, estejamos todos preparados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.